Olá, hoje respondendo a inscrita que está com problema quanto a como fazer uma saia pregueada, um trabalho pregueado. Ela não me disse que tipo de prega é, porque existem vários tipos, vários formatos da prega, então eu vou mostrar duas formas. Respondendo também a outra inscrita que queria saber como colocar o fio de separação. Fio de separação eu uso um fio de crochê, que é resistente, fininho, ele é de linha, ele não solta resíduo e ajuda a tirar depois a linha de outra cor do trabalho em si. Isso quando eu começo com linha de outra cor, porque há trabalhos que se começa em linha de outra cor para depois ser costurado em ponto invisível e não se notar começo nem fim do trabalho, ele fica um trabalho circular. Então, como colocar esse fio de separação? É simplesmente colocar no carro e fazer uma carreira. Como ele é mais fininho, ele se destaca ali, trago os pontos para cima, de preferência, para ter certeza de que todos os pontos pegaram, e daí coloco o fio principal, separando da linha de outra cor, que foi o início. Aqui fazendo a saia em si, ou as pregas para a saia. Eu coloquei apenas 40 pontos. Esse é um trabalho que faz na horizontal, ele não é um trabalho no sentido normal, começo, barra para cima, ele é feito atravessado. Eu vou fazer primeiro um modelo de prega e depois mostro a outra forma. Começo aqui colocando 4 carreiras, 3, 4 carreiras, aumento a regulagem para regulagem 10, faço uma carreira, volto à regulagem normal, faço 3 carreiras, diminuo a regulagem para 0, faço uma carreira. Aqui preciso trazer os pontos para cima para ajudar a máquina a trabalhar. Volto à regulagem normal, faço 8 carreiras, então foram 2. Percebe que eu tenho 2 marcações aqui, uma em regulagem alta, uma em regulagem pequena. Essa regulagem pequena, ela forma a prega para um lado. A regulagem alta forma a prega para o outro. Então, precisa se tomar cuidado para que lado eu quero essa prega. Faço mais uma carreira em regulagem 0. Ela diminui a regulagem, aperta bem o ponto. Então, eu preciso trazer para cima, para ajudar a máquina a trabalhar. Volto à regulagem normal. Faço 3 carreiras, aqui foi 1, 2, 3 carreiras, aumento a regulagem para 10. Uma carreira, volto para a regulagem normal, 8 carreiras. Regulagem alta novamente, 3 carreiras. Regulagem baixa. Quando eu faço a regulagem baixa, trago as agulhas para cima. 8 carreiras. Baixo.
Dá para perceber aqui já uma porção de marcas, de marcações, onde vai ser feita a prega. São sempre duas regulagens baixas, duas regulagens altas. Entre uma regulagem alta e outra, eu faço a prega, a largura da prega. Para mim, aqui eu fiz 8 carreiras. Tanto na parte onde a regulagem fina, onde a regulagem menor está sendo usada, quanto onde a regulagem maior está sendo usada. Para que essa prega se forme, eu preciso ter um intermediário entre as 8 carreiras daqui e as 8 carreiras dali, que são mais ou menos a metade das carreiras que foram usadas lá. Eu coloquei 3 carreiras intermediárias, porque uma das carreiras é em regulagem alta, ela ajuda a formar a 4ª carreira, que é a metade dessas que eu usei antes. Então, forma uma prega. Ela não sai da máquina pregueada, eu preciso depois alinhavar, alinhavo e vaporizo, para ela formar a prega. Mas ela já marca na máquina onde vai ser feita a prega. Tanto que posso fazer lista colorida, a parte de baixo, a parte interna da prega, ser em outra cor. Entre uma regulagem pequena e outra, eu posso colocar 8 carreiras em outra cor. O restante fica na cor principal. Quando a prega abre, ela faz uma sombra daquela cor interna. E isso fica muito interessante, muito bonito mesmo. Aqui é só uma amostra, por isso deixei passar o nó. Mas se não, sempre nó tira do trabalho. Essa, então, é uma forma de fazer esse tipo de prega, que ela tenha a parte interna, como eu disse, colorida. Eu posso colocar que ela no trabalhar, depois que a prega está pronta, ela faz o jogo das cores, cor de fundo e cor principal. Fica muito bonito. Ou numa cor só também. Esse é um trabalho que pode ser feito a partir daqui, colocar o cós ou fazer uma palhinha, deixar até a metade do quadril e fazer uma palhinha, que esse trabalho de pregas fique para baixo. E também não é só para trabalhos infantis, aqui no caso seria uma altura para trabalho para uma sainha infantil. Pode ser feito no comprimento total da máquina, porque ela é feita atravessada, então eu tenho condições de fazer uma saia adulto também, uma saia para adulto, que ela fique atravessada. O mais chatinho aqui, eu vou te contar, é alinhavar. Porque eu preciso, quando sai da máquina assim, eu preciso formar a prega. Então, alinhavar, onde deu a marcação em regulagem alta, eu coloco alinhavo até em cima. Onde deu a regulagem menor, é a prega de dentro, ela precisa ficar bem firme, para que tenha essa marcação interna também e a prega fique perfeita. Depois que eu alinhavo todas as pregas, vaporizo para ela não deformar mais. A cliente vai lavar, vai usar, vai vestir e a prega não vai se desfazer, porque ela já está firme, ela já está presa, ela já está feita ali. Ela não precisa toda vez que for usar alinhavar. É uma prega que depois de vaporizado, depois de passado o ferro na peça, ela não deforma mais. Ela fica permanente ali. Essa é uma prega que tem as duas faces, a face interna e a face externa. É um tipo. Vamos para o próximo. Próximo modelo de pregas, também começo com linha de outra cor, um fio de separação, faço apenas uma carreira.
Para esse trabalho de saias com pregas feitas na máquina, eu prefiro usar linha fina, não linha muito grossa. Por exemplo, uma linha que eu já use na regulagem 8 ou 9, quando eu for fazer a marcação, eu puxo para a regulagem 10, quase não dá diferença, então ela não aparece uma diferença muito grande entre regulagens. Se eu for colocar, estou trabalhando na regulagem 8, for colocar para a regulagem 0, a máquina não vai trabalhar. Então também fica mais difícil fazer a outra forma da prega, né? Prega que vira para um lado, vira para o outro, eu preciso de duas regulagens diferentes. Se eu coloco uma linha muito grossa, fica difícil fazer. Então, uma regulagem, um trabalho que seja feito em regulagem 6, 7, é um trabalho bom, porque eu consigo reduzir para o 0, consigo aumentar para o 10, que daí nota uma diferença de regulagens. Fiz 4 carreiras, esse é o outro modelo de prega. 4 carreiras, aumento a regulagem para 10, faço uma carreira em regulagem alta, volto para a regulagem 6, que eu estava trabalhando, faço uma quantia, a largura da prega que eu quero. Vamos por 20 carreiras. Baixo a regulagem para 0, faço uma carreira. Nessa carreira aqui, o ponto ficou bem apertado, então, para ajudar a máquina, trago as agulhas para cima, cuidando para que nenhuma falhe. Volto à regulagem normal e faço a metade ou um pouco menos de carreiras do que foi feito aqui. Eu vou fazer, para não me perder, 20 carreiras e 10 carreiras. 20 e 10. Dez carreiras, aumento a regulagem. Faço somente uma carreira em regulagem alta. Volto à regulagem normal, faço 20 novamente. Baixo a regulagem. Faço a metade ou um pouco menos, a mesma quantia que eu fiz nessa outra aqui. Então, eu estou fazendo 20 carreiras, regulagem alta, regulagem baixa, e 10 carreiras entre uma regulagem diferente e outra. Como eu comecei em linha de outra cor, esse trabalho também terminaria em linha de outra cor para ser costurado em ponto invisível. Aqui é só uma amostra, eu só vou terminar assim. Esse trabalho também precisa ser alinhavado. Coloco um fio de preferência que ele não solte nenhum resíduo, porque ele vai ser retirado depois, vai ser vaporizado depois, e eu preciso que ele saia sem prejudicar o meu trabalho. Percebe-se aqui uma formação em regulagem baixa, aqui uma regulagem alta. Então, eu tenho onde fazer o fechamento da prega. Posso alfinetar primeiro e depois alinhavar. Cuidando para que as pregas fiquem
retas, não uma torta, não entortando nenhum lado, alinhavo, tanto na pontinha quanto aqui dentro. O ideal seria um X, ou um alinhavo aqui e aqui, dependendo da largura da prega. A parte da barra, alinhavo também para depois vaporizar e ela ficar retinha. Embaixo, o trabalho não pode receber um acabamento muito grosseiro. Então, pode ser um crochê, pode ser um remalhado também, feito em máquina, uma espécie de crochê, que ele fique firme. Não posso fazer outro tipo de barra aqui, porque ele iria comprometer as pregas. Então, o acabamento é importante pensar que tipo de acabamento colocar embaixo. Mas, geralmente, o passar bem passado, que ela fique bem firme, e depois uma carreira de crochê, fica perfeito. Forma outra prega. A diferença de carreiras de 20 e de 10 carreiras que foi feito, ela dá a largura da prega. Se você quer mais distante uma prega da outra, vai aumentando a quantia de carreiras numa das vezes, numa distância que corresponda àquele objetivo que você queira, o efeito que você queira. Se eu faço na mesma largura, as duas pregas, elas vão ficando acumuladas aqui. Percebe que a marcação em regulagem alta vai dando já o formato onde vai fechar a prega? E assim eu faço em todas elas. Depois, vaporizo. É colocar o acabamento em cima. Pode ser o cos direto aqui, ou uma palhinha também. Essa palhinha, ela daria mais comprimento, então também precisa saber quantos centímetros de saia até o quadril e depois a palhinha. Vaporiza. Costura invisível. E depois que está bem vaporizado, tira e as pregas estarão prontas. Ora, virando para um lado, ou se quiser ela virando para o outro também. É só inverter o sentido da colocação do acabamento em cima. Essas são, então, as duas formas de prega. Para a inscrita que estava com dúvida de como fazer, pregas desse formato ou pregas duplas, com uma cor em contraste, que fique na cor de fundo, ou simplesmente numa cor apenas. São saias fáceis de fazer apenas na máquina. Dá um pouquinho de trabalho no alinhavo, porque ele precisa estar bem firme. Se quer outro modelo de prega, eu tenho um que é feito com a frontura. Aí não precisa ser vaporizado, a prega sai já pronta da máquina. Eu deixo na descrição o link desse vídeo, só que daí precisaria da frontura. Esse que nós fizemos aqui, esses dois modelos, são feitos apenas na máquina. Para quem não tem a frontura, é uma opção também de trabalho. Nossa ideia para hoje, então, é prega. Bom trabalho!